Olá, bom dia a todos. René Descartes. René Descartes foi um filósofo, matemático, astrofísico, advogado e um soldado nas tropas do príncipe Maurício, o nosso conhecido Maurício de Nassau. René Descartes teve no Brasil apenas numa obra de ficção de Paulo Leminski, o escritor curitibano Paulo Leminski, que fez um ensaio sobre uma improvável vinda de René Descartes ao Brasil. René Descartes é considerado o patrono da filosofia moderna e o pai da matemática moderna. Quase o mundo perde René Descartes. Quando ele nasceu, era um bebê muito franzino e inclusive foi desenganado pelos médicos. Ele viveu e sua mãe deu a ele o nome de René, renascido. René Descartes tem uma obra fabulosa em termos de filosofia. Ele, apesar de ter estudado toda a vida num colégio jesuíta, dentro dos princípios da escolástica, ele, quando ele vai para o mundo, principalmente como um soldado, ele conhece a realidade e vê que aquilo tem pouco a ver com aquelas discussões que se faziam nas universidades e cria o seu próprio trabalho. Dentre esses, nós vamos discutir um dos principais, que é o discurso do método. No meu entender, o discurso do método tem muito a ver com auditoria. E é isso que nós vamos discutir agora. Discurso do método. Descartes já sai fazendo uma crítica sutil à lógica aristotélica e onde ele reduz todas aquelas discussões que eram feitas aos 4 pontos que ele relata a seguir. Primeiro preceito estabelecido no discurso do método: clareza e distinção. Não aceitar coisa alguma como verdadeira, a não ser que eu a conhecesse evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente precipitação e prevenção, e somente abarcar em meus juízos o que se apresentasse tão distintamente ao meu espírito que eu não tivesse motivo algum para duvidar. Ele faz até um desenho de um filtro, onde de um lado desse filtro estariam aqueles conhecimentos esparsos e depois, passando pelo filtro, só passariam aqueles conhecimentos que pudessem ser considerados como verdades, né? Isso, na auditoria, é exatamente o que nós procuramos. Nós, examinando um caderno de campo na produção integrada, nós procuramos ver realmente o que dado é real que está sendo colocado ali. Quando nós vamos visitar a propriedade, verificar as coisas que estão sendo feitas, nós procuramos a verdade, exatamente o que é feito ali. Isso, então, faz parte da auditoria, esse primeiro preceito do René Descartes. O segundo preceito, ele coloca a divisão da dificuldade. Então, o que ele diz? Dividir cada uma das dificuldades que eu fosse examinar em tantas parcelas quanto possível e necessário e que seria requisitado para melhor resolvê-las. Você analisar a rastreabilidade que está colocada dentro da empacotadora indo até o final. Se você olha isso como um todo, é muito difícil de compreender. Então e garantir que isso aí realmente esteja correto. Então você tem que dividir todas as etapas. Bom, os primeiros registros feitos na parte inicial, onde foi montada a parcela, depois os produtos que foram aplicados nessa parcela, onde estão registrados, enfim, dividir esses pontos e ir analisando cada um deles para ver se, para entender o processo e como aquilo está funcionando. O terceiro preceito é a invenção de uma ordem não natural. Então, o que ele diz? Conduzir ordenadamente meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e os mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como que por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo uma ordem, inclusive entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. O que ele quer dizer? Você dividiu todas aquelas suas informações, nesse trabalho que nós estamos fazendo de rastreabilidade, por exemplo, você dividiu todos aqueles pontos e agora você vai uni-los, né? E
essa ordem, você vai procurar criar uma ordem dentro disso aí, que às vezes não é a ordem natural, mas para chegar àquele final onde você vai ter a consistência de que, no final, aquela rastreabilidade que você montou percorreu todos esses passos e você pode ter segurança em cima dela. E o quarto preceito, ele chama de enumeração, é fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que tivesse a certeza de nada omitir. Então, quando nós vamos fazer o nosso relatório, nós temos que fazer uma revisão para ver se todos aqueles pontos que nós investigamos, eles foram realmente investigados até o fundo, que nós temos certeza de todas aquelas constatações que a gente fez, né? E aí, então, produzir o nosso relatório. Esse é René Descartes e o discurso do método aplicado à auditoria. Nós, no início ali, falamos que alguns pontos da 443 que nós iríamos examinar, e esses pontos são a análise de documentação, que nós já vimos, seleção de auditores, que nós já vimos, a lista de verificação, que também já vimos, e vocês têm esse exercício, e agora vamos para o plano de auditoria. Aqui alguns pontos que nós, quando formos iniciar a auditoria, o auditor ele tem que estabelecer um contato com o auditado, por telefone, por e-mail, onde vamos combinar, em comum acordo, uma data para essa auditoria, horário que essa auditoria vai começar e vai terminar, onde vai ser feita, para que isso dê base para a elaboração do nosso plano de auditoria. Vamos definir os canais de comunicação, quais são, vamos utilizar o telefone, e-mail, e quem que vai fazer responsável por essas comunicações, né? Confirmar a autoridade para a condução da auditoria, que isso é uma auditoria conduzida por um organismo de avaliação da conformidade, acreditado pelo Inmetro. Informar a duração provável da auditoria e quem são os auditores que vão compor a nossa equipe de auditoria. Já vamos definir, é muito importante isso para facilitar a auditoria, quais são os documentos que nós precisamos verificar, quais são os registros que nós vamos verificar e definir já que tenhamos acesso a esses documentos para que não ocorra nenhuma surpresa durante a auditoria. Vamos identificar também algumas questões de segurança com relação à saída do auditor, pontos de emergência e definir novamente, coisa que nós sempre repetimos, o sigilo das informações, que o auditor é obrigado a manter um sigilo sobre todos aqueles pontos que ele tem acesso durante uma auditoria. Fazer os arranjos da auditoria, que seria como é que nós vamos nos locomover, vamos direto à propriedade, vamos descer no aeroporto e a empresa nos apanha, né, nesse aeroporto, enfim, todos os arranjos necessários para que se possa ter uma boa condição desse processo. Também devemos acordar quanto a observadores que vão participar dessa auditoria, se vai haver necessidade de guias, enfim, definir todos os pontos que são necessários para a condição de uma boa auditoria. Nós temos feito auditorias, às vezes, saindo de Porto Alegre, fazendo auditoria em São Paulo, por exemplo, e é muito mais prático, às vezes, para o auditado realmente apanhar o auditor no aeroporto do que o auditor ter que locar um carro com um custo maior, se locomover até uma propriedade que às vezes é difícil de localizar e depois retornar ao aeroporto. Então, esses arranjos todos devem ser feitos nessa fase inicial. Com essas informações todas, então, nós passamos a fazer o nosso plano de auditoria. No plano de auditoria, nós vamos definir os objetivos dessa auditoria. Na produção integrada, qual é o objetivo? O produtor deseja obter a certificação de produção integrada. O critério da auditoria. O critério da auditoria, vocês lembram das definições, são as normas que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar o RAC, portaria 443, nós vamos utilizar a norma técnica específica daquele produto que está sendo auditado e temos também outras normas relativas ao trabalho, relativas ao meio ambiente, que também irão fazer parte dessa auditoria. O escopo. O escopo também, vocês viram a definição no início. Nós vamos identificar na produção integrada, nós vamos identificar quais as propriedades que vão ser auditadas.
qual é a localização, quais são os processos que nós vamos verificar. Produção integrada, nós temos que verificar todos, desde o plantio até o empacotamento. No caso de grupo, quando nós formos fazer um percentual que nós vamos auditar, nesse plano de auditoria nós vamos colocar quais os produtores que nós selecionamos para fazer a auditoria. Devemos definir também as datas e os lugares onde as atividades serão realizadas, o tempo esperado e a duração dessas nossas atividades. Se existe uma equipe de auditoria, o plano também define quais auditores vão fazer determinadas tarefas e coloca isso dentro do plano de auditoria. E também, obviamente, a alocação de recursos que seriam necessários para desenvolver esse trabalho. Agora, só um pequeno descanso e vamos fazer um exercício antes de continuarmos com o plano de auditoria. Vocês têm 9 pedras aqui, de um jogo chamado Mahjong. Eu peço para vocês escolherem uma dessas pedras, se fixarem nessa pedra. Agora você pensa na pedra que você escolheu, não esqueça. Este número, essa pedra, foi a minha escolhida. E ela desaparece. Aqui estão, uma pedra foi retirada e a sua não está mais aí. Claro que isso é um truque. A maioria vai perceber, alguns não vão perceber. O auditor não pode olhar só uma pedra, ele tem que olhar todo o conjunto. Porque se fixar só naquela pedra, por exemplo, aquela pedra não existe. Se você voltar aqui, marca qualquer uma dessas pedras aqui. Você voltar aqui, ela não está aqui. Então, vamos dizer, são pedras completamente diferentes que estão aqui, obviamente, então a sua não está. Então, se o auditor se fixou só num ponto e ele não enxergou na volta, ele vai ter uma conclusão errada. Agora que vocês já sabem tudo de plano de auditoria, vamos fazer um pequeno exercício. O plano de auditoria do nosso estudo de caso, que é a Starbucks Certificadora. Então, vocês vão preencher esse plano de auditoria. Aí estão algumas informações com os dados que têm que ser colocados e um número que significa cliente, o nome do cliente, endereço, localização do cliente, pessoas de contato, nome daquelas pessoas que vocês têm contatado, tipo de avaliação. No caso de produção integrada, você vai informar se é uma auditoria inicial, se é uma auditoria de acompanhamento ou se é uma auditoria de recertificação. As normas de referência, você vai colocar as normas que você está utilizando naquela auditoria. Por exemplo, a portaria 443, obviamente, a norma técnica específica daquele produto que você está auditando e outras normas que você considere importantes de serem colocadas. O escopo da auditoria vai abranger basicamente a localização desse produtor ou a localização desses produtores, se forem vários, o período que você vai abordar nessa auditoria, por exemplo, é uma auditoria inicial, você vai abordar aquele período de carência. Se é uma auditoria já de segundo ano, você vai abordar 1 ano para trás ou 2 anos para trás. Na reunião de abertura, você vai colocar a data da reunião de abertura e o horário. Mesma coisa com reunião da equipe auditora e reunião de encerramento. No item 10, você vai colocar os nomes da sua equipe de auditores e as funções que cada um vai exerce, auditor líder, auditor, especialista. As siglas, por exemplo, o João da Silva, JS, Paulo Correia, PC, né? E processo é o número do processo na certificadora. Nos requisitos, nós vamos ir para as nossas áreas temáticas. Então, no item 13, você vai colocar o número da área temática, 14, a descrição da área temática correspondente, e nos campos que estão marcados com 15, você vai colocar a sigla do auditor que vai fazer aquela auditoria. Se forem 2, colocam a sigla dos 2. E no 12, lá em cima, a data em que vai ocorrer aquilo ali. Depois MT, manhã e tarde, manhã e tarde.
Depois tem uma série de outras informações, o cliente tem 13 dias úteis, isso pode ser variável, pode ser 2 dias úteis, pode ser 10 dias úteis, enfim, isso a própria certificadora vai estabelecer, ou o próprio auditor, se é ele que está encaminhando esse plano de auditoria, vai estabelecer. Então, vamos para o exercício. Procurem redigir muito bem os requisitos que vão ser avaliados. Pensem que isso tem que ser uma informação para o auditado entender perfeitamente o trabalho que vai ser realizado e quem vai realizar esse trabalho.